Atividades operacionais. 21. O montante dos fluxos de caixa líquidos decorrentes das atividades operacionais é um indicador-chave da extensão na qual as operações da entidade são financiadas. A linha A. Por meio de tributos, direta e indiretamente. A linha B. Pelos destinatários dos bens e serviços oferecidos pela entidade. O montante dos fluxos de caixa líquidos também auxilia ao demonstrar a condição da entidade de manter sua capacidade operacional, amortizar empréstimos, pagar dividendos ou distribuições similares e fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. Os fluxos de caixa operacionais consolidados do setor público em sentido amplo proporcionam uma indicação da medida do volume de recursos que o governo vem financiando suas atividades correntes por meio da tributação e outras cobranças. Informação sobre os componentes específicos dos fluxos de caixa operacionais históricos é útil, em conjunto com outras informações, para a projeção de futuros fluxos de caixa operacionais. 22. Os fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades geradoras de caixa da entidade. São exemplos de fluxos de caixa relacionados às atividades operacionais. A linha A. Recebimentos de caixa decorrentes de impostos, taxas, contribuições e multas. A linha B. Recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços. A linha C. Recebimentos de caixa de concessões ou transferências e outras dotações ou autorizações orçamentárias realizadas pelo governo central e subnacionais ou outras entidades do setor público. A linha D. Recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas. A linha E. Pagamentos em caixa a outras entidades do setor público para financiar suas operações, não inclui empréstimo. A linha F. Pagamentos em caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. A linha G. Pagamentos em caixa a empregados ou em nome de empregados. A linha H. Recebimentos de caixa de sinistros e outros benefícios da apólice, e pagamentos em caixa de prêmios, anuidades, em transações com seguradora. A linha I. Pagamentos em caixa de tributos sobre o patrimônio ou a renda, quando aplicável, em relação a atividades operacionais. A linha J. Recebimentos e pagamentos em caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda. A linha K. Recebimentos ou pagamentos em caixa decorrentes de operações descontinuadas, E. A linha L. Recebimentos ou pagamentos em caixa decorrentes da solução de litígios. Algumas transações, como a venda de ativo imobilizado, podem resultar em ganho ou perda que devem compor o resultado do período. Os fluxos de caixa relativos a tais transações são provenientes de atividades de investimento. Entretanto, pagamentos em caixa para construção ou aquisição de ativos mantidos para aluguel a terceiros e depois mantidos para venda, conforme descrito no item 83 ADNB-CTSP 07, ativo imobilizado são fluxos de caixa provenientes das atividades operacionais. Os recebimentos de caixa referentes a aluguéis e vendas desses ativos também são considerados fluxos de caixa das atividades operacionais. 23. A entidade pode manter títulos e empréstimos para fins de negociação imediata ou futura, os quais, nesses casos, são semelhantes a estoques adquiridos especificamente para revenda. Dessa forma, os fluxos de caixa decorrentes da compra e venda desses títulos devem ser classificados como atividades operacionais. Da mesma forma, as antecipações de caixa e os empréstimos feitos por instituições financeiras públicas devem ser comumente classificados como atividades operacionais, uma vez que se referem à principal atividade geradora de caixa dessas entidades.
24. Em alguns casos, os governos ou outras entidades do setor público destinam recursos para financiar operações da entidade sem efetuar a distinção precisa da destinação desses recursos entre atividades ordinárias, capital de giro e capital integralizado. Quando a entidade não é capaz de identificar separadamente esses recursos entre atividades ordinárias, capital de giro e capital integralizado, eles devem ser classificados como fluxos de caixa das atividades operacionais e esse fato deve ser divulgado nas notas explicativas das demonstrações contábeis.